Boa noite a todos. Nossa casa, mais uma vez, agradece a presença de todos vocês que deixaram seus lares, seus albacedos e vieram aqui aprender um pouco mais da doutrina espírita conosco. Agradecemos também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e sempre aquela mesma recomendação: divulguem a doutrina espírita, curtam, compartilhem, enviem para os amigos, para os parentes, para os conhecidos todos. Divulgar a doutrina espírita é também uma forma de caridade, de praticar a caridade para com o espiritismo e para com todos aqueles que necessitam. Os que estão chegando pela primeira vez e pelas primeiras vezes à nossa casa, sejam também bem-vindos, esperamos que gostem e continue aqui conosco, fazendo parte da nossa família. Hoje nós temos a satisfação de receber o companheiro Wilson de Paula, que vai desenvolver para nós o tema o livre-arbítrio, que já está aqui na lousa, aqui na mesa. Televisão aqui. Desde já, então, que ele seja amparado, que ele seja assistido, que ele seja inspirado pelos seus espíritos protetores, pelos irmãos que nos assistem na nossa casa. E eu convido a todos, em atitude de reconhecimento e de gratidão, que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando o amparo e assistência dos benfeitores amigos para o bom andamento da nossa vida. Que esses irmãos possam nos proteger, conforme sempre protegeram e assistiram, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que não nos falte esse amparo, como não tem faltado, hoje e todos os dias da nossa vida. E que essa proteção alcance cada lar aqui representado, incluindo o dos irmãos que por um motivo ou outro não puderam comparecer. E assim, na certeza de que seremos assistidos, confiantes de que seremos atendidos, nós damos por iniciadas as nossas atividades de hoje. E que o nosso companheiro Wilson, mais uma vez, seja amparado, inspirado e assistido. Que assim seja. Boa noite a todos. A saudação também aos internautas que vão assistir posteriormente. Vocês conseguem ouvir bem aí atrás? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para apresentar essa reflexão, principalmente numa segunda-feira de carnaval. É muito bom todos os dias a gente parar e refletir a respeito da doutrina espírita, né? Mas esse é um momento importante para a gente fazer isso. E a ideia é de nós conversarmos sobre o livre-arbítrio. A gente fala tanto no termo, né, livre-arbítrio. Será que a gente para refletir qual que é a extensão, o que significa esse livre-arbítrio? É muito comum, né, a gente ouvir de vez em quando: espírita não pode isso, espírita não pode aquilo, espírita tem que agir assim. Será que é por aí? Será que existe realmente essas regrinhas aqui que de vez em quando a gente ouve alguém comentar? A nossa reflexão, o nosso estudo tem por base o Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª das Leis Morais, o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Nós vamos pegar alguns pontos que se encontram nesses itens que estão em azul. Liberdade natural, que é composta de 4 perguntas. Liberdade de pensar, são 2. Liberdade de consciência, aqui já são 8 perguntas. O livre-arbítrio, propriamente dito, também mais 8. E aí tem um resumo teórico do móvel das ações humanas. Isso aqui consta como uma pergunta, mas quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na verdade tem esse título e aí tem
digamos, um grande resumo que Kardec faz, né? Apesar de ser um resumo, mas ali tem algumas páginas a respeito do assunto. Vamos ver também alguma coisa do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do autor Leon Denis. Lá na terceira parte do livro, que tem por título As Potências da Alma, tem um capítulo especificamente sobre o livre-arbítrio. Vamos dar uma olhadinha também lá no Novo Testamento, na Bíblia, para a gente ver se Jesus deixou alguma lição, algum ensinamento para nós sobre o livre-arbítrio. E, desculpe, no livro Obras Póstumas. Então vamos lá. O que é o livre-arbítrio? É uma definição de dicionário. É a possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma desse poder. Refere-se principalmente às ações e à vontade humana, e pretende significar que o homem é dotado do poder de, em determinadas circunstâncias, agir sem motivo ou finalidades diferentes da própria ação. É nós agirmos por nós mesmos, né? Sem determinação de alguém, a gente decide e faz. A gente considera que tem esse poder. Então, indo lá no Livro dos Espíritos, sobre a liberdade natural, resumindo aqui o que os Espíritos dizem a Kardec, né, respondem a Kardec, nós vamos encontrar que não há no mundo posições em que o homem possa jactar-se, ou seja, que ele possa se vangloriar de gozar de absoluta liberdade. Todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Nesse item aqui, Kardec está abordando a chamada liberdade natural, né? O que é natural para nós? E aí já vem essa observação. Não tem como ser liberdade absoluta pelo fato de que nós dependemos uns dos outros. Aquilo que Emmanuel, que André Luiz vai chamar de interdependência, né? Cada um de nós depende do outro ao mesmo tempo que o outro depende de nós em algumas circunstâncias. Estamos todos interligados. Entretanto, a obrigação de respeitar os direitos alheios não tira do homem o direito de pertencer a si mesmo, que é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, deve haver esse limite de um ter a sua liberdade até o ponto em que ela não fira a liberdade do outro. Mas, ao mesmo tempo, essa regra, né, de boa convivência, digamos assim, ela não tira do homem a possibilidade de repente falar, não quero nem saber, né? Não quero nem saber do direito do outro, da liberdade do outro. A minha vai até onde eu achar que deve. Os Espíritos vão nos lembrar também que quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não aplicar a si mesmo. Ou seja, quanto mais nós sabemos a respeito dos princípios corretos, menos desculpa a gente tem de não aplicar esse princípio nas nossas vidas. Conhecimento implica em responsabilidade. Leon Denis vai dizer para nós, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a liberdade é a condição necessária da alma humana e sem ela não poderia construir o seu destino. Então, sim, precisa existir a liberdade. Se não fosse assim, a gente agiria tudo como robôs, né? Todo mundo igual. Aí nós vamos direto lá para o item que fala
sobre a liberdade de pensar. A gente pula o item que fala sobre a escravidão. Os espíritos vão nos dizer que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Porque Kardec pergunta para eles, bom, já que a liberdade natural tem esse limite, existe alguma condição em que o homem tem uma liberdade ilimitada? Aí os espíritos dizem que no pensamento o homem tem. Então, no nosso pensamento nós temos essa liberdade. Mas ainda assim, com um alerta: o homem é responsável pelo seu pensamento perante Deus. Por quê? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós vemos em diversas obras sobre a energia que é o nosso pensamento. Então, quando nós temos determinado tipo de pensamento, essa energia, ela se espalha. Digamos que eu tenha pensamento de violência. Eu não pratico, mas eu penso em atos violentos. Ora, eu estou alimentando uma corrente de pensamento de violência. E essa corrente, ela pode alcançar alguém que, além de pensar, também está propenso à prática. Então, de certa forma, eu estou contribuindo com a violência que o outro pratica, pelo fato de pensar. Então, por isso, sim, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento perante Deus, pelas consequências desse pensamento. E a liberdade de consciência? Ela existe? Os espíritos vão nos dizer que a consciência, ela é consequência, a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os demais pensamentos. Então, se nós temos inteira liberdade de pensar, só perante Deus nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, só Ele nos observa quanto a isso. Em termos de consciência também, eu tenho liberdade de consciência. Isso é meu, isso é algo íntimo meu. E eles vão dizer também que o homem não tem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência, só Deus. Então, liberdade de pensar, liberdade de consciência, elas existem. Nós não respondemos por ela perante o outro, apenas perante Deus. Mas é claro que aí os espíritos vão nos dizer, vamos mostrar alguns alertas que a gente precisamos estar muito atentos com relação a isso. Aí os espíritos vão dizer o quê? O que acontece se nós tentamos colocar embaraços na consciência do outro? Tais embaraços resultam no constrangimento dos homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazendo-os hipócritas. Lá no livro Obras Póstumas, Kardec deixa muito claro que o Espiritismo não se impõe. Por isso que a gente fala que no Espiritismo não existe, não pode haver proselitismo. O que é o proselitismo? É o ato de eu ficar tentando convencer o outro, um termo que é muito usado nas outras religiões, ficar tentando converter o outro ao Espiritismo. A gente não deve fazer isso. O Espiritismo, se a gente quer convencer alguém para que venha para o Espiritismo, o único caminho é o exemplo. É a educação pelo exemplo e não pelo discurso, pelo blá blá blá. E aí, quando os espíritos colocam que tais embaraços resultam no constrangimento e que faz os homens procederem como hipócritas,
A gente não tem vários casos, e não é só nas outras religiões, né? No espiritismo, no movimento espírita, porque o espiritismo é o que foi deixado por Kardec. O movimento espírita somos nós, seres humanos, fazendo parte dessa doutrina. Então pode haver também no espiritismo hipocrisia. Jesus vivia chamando a atenção dos fariseus, chamando eles de hipócritas. Por quê? Porque eles faziam um discurso e agiam de forma diferente. Então, se a gente pega uma religião onde ela é muito rigorosa e quer fazer com que todos se comportem da mesma forma, seguramente muitos ali não pensam daquele jeito. Então eles agem obedecendo a uma regra, a uma norma, ao que é imposto, mas eles pensam, lá na consciência deles, eles pensam diferente. É isso que os espíritos chamam de hipocrisia. Hipocrisia é nada mais do que isso, né? Agir de forma contrária àquilo que a gente pensa, que a gente acredita. E aí, os espíritos vão dizer também que a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Por isso ela não pode ser retirada. Claro, é permitido reprimir os atos exteriores de uma crença? Aí os espíritos vão mostrar que, olha, essa é uma situação diferente. Reprimir atos exteriores de uma crença, quando causam prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência. A crença íntima é inacessível. Vamos dar um exemplo disso. A gente sabe que, infelizmente, aqui em Franca a gente não vê fatos assim, né? Mas em cidades maiores, em determinadas regiões aqui do nosso país, vira e mexe a gente vê uma notícia que determinado segmento religioso, não o segmento religioso, pessoas que fazem parte daquele segmento vão lá em um terreiro de Umbanda e quebra tudo. Ora, ele tem liberdade de consciência de achar que aquela religião, da Umbanda, não é correta. Liberdade de consciência, de pensar assim, ele tem. Mas o ato exterior, que é ir lá e prejudicar, quebrar, isso tem que ser reprimido pela lei humana. Então, fica bem distinto, né? Uma coisa é a liberdade que eu tenho de pensar, a liberdade que eu tenho na minha consciência. Outra coisa é eu achar que por pensar assim eu posso fazer com o outro do jeitinho que eu penso. Aí não. Lá no livro Obras Póstumas, lá na primeira parte, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, tem um item criação. À medida que o espírito se distancia do ponto de partida, desenvolvem-se as ideias, como na criança, e com as ideias o livre-arbítrio, isso é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então aqui a gente já vai começar a falar especificamente do livre-arbítrio. Então aqui em Obras Póstumas, Kardec deixa claro que o livre-arbítrio é um dos atributos essenciais do espírito. E esse livre-arbítrio ele vai sendo adquirido, né, à medida que o espírito vai adquirindo consciência. Porque enquanto o espírito está estagiando lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, ali ele não tem consciência. Quando ele vem para a fase chamada hominal, né, ele começa a reencarnar como humano,
aí ele já adquire consciência. E à medida que essa consciência dele vai se ampliando, vai ampliando também o seu livre-arbítrio. Então, no Livro dos Espíritos, livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, já que tem a liberdade de pensar. Sem livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, se houvesse, igual no caso dos computadores, se houvesse um programa em que estivesse na consciência e no pensamento de cada um agir de forma igual, nós seríamos robozinhos, nós seríamos máquinas. Então, nós temos o livre-arbítrio para que cada um possa fazer as suas escolhas e seguir o seu caminho evolutivo. O livre-arbítrio se desenvolve conforme as fases da vida. Se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Aqui, conforme as fases da vida, a comparação que os espíritos fazem é que quando a criança nasce, enquanto bebê, ela não tem livre-arbítrio, certo? Ela vai chorar, está com fome, mas ela não tem a capacidade de ter nenhuma ação por ela mesma. Ela vai crescendo, à medida que ela consegue agir sozinha, ela pode fazer arte, mesmo que ela saiba que não deveria fazer aquela arte. A gente vai crescendo e essa liberdade de agir vai aumentando. Então, por isso que eles colocam conforme as fases da vida. Aí a questão das predisposições instintivas do espírito versus o livre-arbítrio. Nós sabemos que, como a gente tem todas as etapas da nossa evolução, que Kardec e os espíritos vão nos dizer que a gente evolui do átomo ao arcanjo, a gente traz lá do reino animal os instintos. Instinto não é algo negativo, desde que ele seja usado no momento correto. Então, vamos dizer o seguinte, eu estou passando num local, estou lá na roça, e de repente algum bicho me ataca, seja uma cobra. A hora que a gente percebe, instintivamente a gente se defende. Mesma coisa quando a gente está na rua, né? Às vezes, uma determinada situação, a gente tem uma reação que a gente nem pensa o que vai fazer. Simplesmente é automático, né? Para fugir de um perigo. Agora, para determinadas situações, a gente não pode mais, não deveria agir mais por instinto. No reino animal, né? O macho procura a fêmea por instinto. Entre nós humanos, nós não podemos agir assim mais. A gente passa a adquirir uma consciência para poder agir diferente. E Leon Denis vai nos dizer que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Aqui é algo muito importante que Leon Denis coloca para nós: responsabilidade. E isso precisa ser lembrado muito nesses momentos que nós estamos vivendo no planeta Terra, na maioria, ou em quase todos os países. A gente ouve muito, né? Não, mas cadê a liberdade de expressão? Eu tenho liberdade para agir assim, eu tenho liberdade para falar isso do outro, eu tenho liberdade para falar o que eu penso. Aqui a gente já lembra que falar
já é um ato externo em relação à minha liberdade de pensar. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser, o que eu acho. Agora, quando eu vou falar, aí já começa a entrar a questão do limite da liberdade do outro. E uma coisa que ninguém lembra às vezes nessa hora, tá, eu tenho liberdade, mas eu tenho também responsabilidade. Quando eu falo aquilo que eu quero, que eu acho que devo falar, que posso falar, eu tenho responsabilidade por aquilo. É isso que Leon Denis está nos lembrando aqui. É isso que a doutrina espírita nos mostra em muitos momentos. Existiu um psicanalista, talvez muitos aqui já tenham ouvido falar a respeito dele, chamado Viktor Frankl. Ele criou, na linha da psicanálise, ele criou a chamada logoterapia, que era o quê? Era a terapia do sentido. Viktor Frankl falava que toda pessoa que consegue encontrar um sentido para a sua vida, e esse sentido cada um encontra o seu, eu não tenho como falar para o outro, o sentido da sua vida é por aí. Não, cada um encontra o seu. Ele falava que quando a gente encontra um sentido para a nossa vida, isso se torna terapêutico. E quando a gente tem sentido para a nossa vida, quando a gente o encontra, que nós conseguimos passar por inúmeras dificuldades, porque o que nos move é esse sentido. Ele foi prisioneiro nos campos de concentração, em 4 campos de concentração diferentes na Segunda Guerra Mundial, porque ele era descendente de judeus. E depois da guerra, passado algum tempo, ele foi morar nos Estados Unidos. Então, no livro principal dele, o mais conhecido, que se chama Em Busca de Sentido, tem um momento que ele fala que, na visão dele, em relação aos Estados Unidos, em relação àquela sociedade, faltava uma coisa. Eles construíram a estátua da Liberdade na costa leste, lá em Nova York, mas que eles deveriam construir uma estátua da responsabilidade na costa oeste, para ter equilíbrio, para que a sociedade soubesse que, sim, temos liberdade, mas ela tem que ser equilibrada com a responsabilidade. Então é isso que o Leon Denis está nos lembrando aqui. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Como que a nossa consciência é essa testemunha e que nos aprova ou não? A doutrina espírita nos ensina que a lei divina está gravada na nossa consciência. Então, lá na nossa consciência, enquanto espíritos, nós sabemos o que é correto e o que não é correto fazer. O problema é que no nosso ego, né, que aí já não está ligado à questão do espírito, no nosso ego a gente tem aquela coisa, não é certo, mas eu vou pagar para ver, eu vou arriscar. Então, continuando com o Leon Denis, o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então aqui, Leon Denis coloca nessa parte que se nós agirmos racionalmente, a gente consegue substituir os nossos instintos, as nossas reações, as nossas ações instintivas, bem como as nossas paixões inferiores, por um comportamento mais adequado. Mas aí os espíritos, lá no livro dos espíritos, vão fazer uma ressalva. A
A razão seria infalível realmente, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho ou pelo egoísmo. Então, muitas vezes, quando nós falamos que estamos agindo pela razão, agir pela razão, a gente raciocina, a gente reflete a respeito do que nós vamos fazer. Acontece que nós temos o orgulho, nós temos o egoísmo. E muitas vezes esse orgulho e esse egoísmo influencia no nosso pensamento, na decisão que a gente toma. Então aí a gente ainda está um pouco distante de poder considerar que a razão é infalível. Em relação à questão da razão, tanto o Leon Denis quanto os espíritos, né, começando por ele, vão dizer que isso só pode se obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Mas que educação é essa? Será que então a gente vai lá para o ensino primário, vai para os outros níveis, para a faculdade, e aí a gente vai evoluindo as nossas faculdades? Não é essa educação. Os espíritos vão lembrar que não é a educação intelectual. O que a gente aprende nas escolas é educação intelectual, mas a educação moral de cada um de nós. E aí eles lembram que não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Então não basta nós nos educarmos lendo as obras espíritas, as obras básicas e outras mais. Então, que educação que é essa, né? É a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, a verdadeira educação é prática, é comportamento. O que é um hábito? É aquilo que nós passamos a fazer quase que de forma espontânea, né? A gente não precisa pensar para fazer todas as vezes. Se a gente pegar na linha da prática da caridade, o ideal é quando nós, lá no futuro, na nossa evolução espiritual, a gente faz pelo outro e se alguém perguntar: o que você fez? Não sei. Foi espontâneo. Hoje a gente tem explicações, né? Não, eu fiz porque a doutrina espírita fala que a gente deve praticar a caridade, eu fiz porque Jesus falou que eu deveria fazer. Um dia a gente vai fazer e não vai ter nem explicação. Vai ser algo natural nosso. Leon Denis: o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornarem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Quando ele fala dessas leis universais, as leis divinas. Porque o que comanda o universo como um todo são as leis de Deus. Principalmente a lei de amor. Então, quando essas leis passarem a estar dentro de cada um de nós, aí sim, aí nós estaremos preparados para a liberdade. E ele vai lembrar também que, da mesma forma que existe o livre-arbítrio individual, existe a liberdade individual, existe a coletiva. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprendeu a obedecer essa lei interna, que é relacionada às leis universais. Lei moral eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade de multidões, mas de um poder mais alto, o poder divino. Então, é aí que um povo se torna livre, quando ele passa a agir
conforme essas leis, e não conforme determina aqueles que estão no poder aqui na terra, ou ao grupo ao qual ele pertence. Sem a disciplina moral, cada qual deve impor a si mesmo, sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro, de uma ilusão. Tem-se aparência, mas não os costumes de um povo livre. Então, quantos povos, né, que na Terra a gente vai, às vezes fala, aquele país, aquele povo lá é livre, né? Mas se a gente vai lá para o meio deles, a gente percebe que ali eles estão agindo assim, existe digamos, uma regra de conduta. Não é aquela coisa que cada um faz pela sua consciência maior. Eles ainda não têm dentro deles essa internalização das leis universais, das leis divinas. E Leon Denis vai dizer que tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Então, quanto mais nós evoluímos em direção à luz, nós estamos nos direcionando também para a liberdade, para a verdadeira liberdade. O homem é obreiro da sua libertação. Não é ninguém, não tem ninguém responsável pela nossa libertação. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Como diz André Luiz, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, essa liberdade, cada ser, cada espírito conquista. Precisa conquistar. Somos todos solidários, a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Aquilo que a gente viu lá no início, dentro do Livro dos Espíritos, que fala sobre a liberdade natural. Nós temos que ter esse limite para a nossa liberdade, que é a liberdade do outro, a liberdade do nosso próximo. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e dissipar o mal, torna a humanidade mais livre, consciente de si mesmo, de seus deveres e potências. Então, sempre a questão moral. A questão moral no sentido da gente conseguir discernir o que é do bem e o que é do mal. Não aquela coisa moralista, né? Que é a gente ficar tentando impor ao outro aquilo que a gente não dá conta de fazer no nosso dia a dia. Aí a gente sai aqui das obras básicas, sai de Leon Denis e vamos dar uma olhada lá no Novo Testamento. Será que Jesus deixou para nós algum ensinamento, mesmo que não tenha sido direto, sobre livre-arbítrio? Principalmente sobre a questão de nós respeitarmos o livre-arbítrio do outro. Porque a gente vê aqui, pelo estudo, que sim, existe a liberdade, mas eu tenho que olhar, existe o limite, mas eu tenho que olhar para mim. O livre-arbítrio é um atributo essencial do espírito. Portanto, eu preciso respeitar o livre-arbítrio do outro. Olha aqui os exemplos de Jesus. Essa passagem está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que é aquela passagem do jovem rico, que vai até Jesus e pergunta o que era necessário para ele alcançar o reino dos céus, né? E Jesus fala para ele que ele tinha que obedecer, que cumprir os mandamentos. Jesus cita os mandamentos e aí ele fala, não, mas isso eu já faço. Aí Jesus fala para ele, então vai, vende todos os seus bens, distribua aos pobres, depois vem e segue-me.
Aí o rapaz abaixa a cabeça e sai. E Jesus percebe que ele não ia conseguir fazer aquilo que Jesus orientou. Jesus saiu correndo atrás dele para falar para ele, falou, não, você tem que fazer isso, vem cá, vem cá. Jesus saiu correndo para tentar convencer que ele deveria fazer aquilo? Não. Jesus respeitou o momento daquele jovem. Jesus sabia que cada um de nós tem o seu momento. Cada um de nós encontra esse momento. Então ele não tentou interferir no livre-arbítrio daquele jovem. Na minha humilde opinião, a maior lição que existe no Evangelho sobre livre-arbítrio é a passagem, a parábola do filho pródigo. Porque, vamos lembrar de uma coisa, o pai ali na parábola representa Deus. O filho mais novo chega para o pai, era a coisa mais absurda naquela época, um filho sair de casa, mesmo que fosse sem nada. Ele chega para o pai e fala assim, me dá a metade, né? Me dá a parte da minha herança que eu quero sair pelo mundo. O pai fala alguma coisa para ele? Não, vem cá, vamos conversar, você não deve fazer isso. Aquele pai, representando a figura divina, ele sabia que aquele filho ia se complicar com aquela atitude dele. Mas ele respeita o livre-arbítrio do filho. Ele permite que o filho faça aquela escolha, viva toda aquela experiência, até que um dia ele desperte e resolva retornar. Então aqui é um exemplo que Jesus deixa, né, mostrando assim, olha, o livre-arbítrio é sagrado. A gente não tem direito de interferir no livre-arbítrio do outro. É claro que nós vamos orientar em determinadas situações, mas existe um limite para a gente fazer isso. Orientar não é interferir. Uma outra situação, nos 4 evangelhos, Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Judas estava ali com Jesus, digamos assim, 24 horas, né? Ele e os demais discípulos. Não precisava de Judas trair Jesus, porque aqueles soldados, os romanos, os fariseus, os doutores da lei, todo mundo ali sabia quem que era Jesus. Jesus não chamou Judas e falou, não faz isso não, porque se você fizer vai acontecer isso. Não tentou convencer Judas. Ele permitiu que Judas passasse por aquela experiência. Ele respeitou o livre-arbítrio de Judas. Então aqui são 3 exemplos, né, que a gente encontra nos evangelhos, na vida de Jesus, e em que ele nos mostra a importância que é respeitar o livre-arbítrio do outro. E aí, voltando lá para o Livro dos Espíritos, lá no final daquele capítulo, né, que é o resumo que o Kardec apresenta, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é levado fatalmente ao mal. Porque nesse capítulo aqui é um momento em que se discute, né, se reflete sobre a questão, existe a fatalidade? Então, Kardec faz essa observação. Ele pode, por prova e expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime, mas será sempre livre de agir ou não. Então, um espírito que se encontra numa determinada condição evolutiva, que tem determinados comprometimentos aí nas suas encarnações passadas, ele pode ou escolher, ou pode ser estabelecido que ele venha e que ele reencarne
um lugar onde ali predomina o crime. Mas por que isso acontece? Para que ele trabalhe o seu lado, a sua vontade de dizer, não, eu estou aqui, mas eu não vou ser arrastado por isso. Ele não nasce ali para ser levado ao crime, né? Como às vezes se fala, o meio influencia, né? O ser humano é produto do meio. Não, não é. Tem a influência, mas não um determinismo. Para ele existe livre-arbítrio na condição de espírito ao fazer escolha da existência das provas. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, para aqueles que têm uma condição um pouquinho melhor, em que lhe é permitido escolher a natureza das provas pelas quais vai passar aqui, isso é livre-arbítrio. Ninguém chega e fala, você tem que passar por esse tipo de situação. Não, ele escolhe. Como encarnado, ele tem livre-arbítrio na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós nos submetemos voluntariamente. Então, eu escolhi passar por uma natureza aqui de prova, que é viver, digamos assim, em meio ao dinheiro. Mas o meu objetivo na reencarnação é não me deixar levar por isso. Agora, quando eu estou aqui, eu tenho o livre-arbítrio de ceder ou não às tentações daquele meio. Sem livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Porque se nós fôssemos programados por Deus como robozinhos, né, como máquinas, sem liberdade de escolha, a gente estaria agindo com base naquela programação. E aí realmente seríamos culpados pelo erro, também não teríamos mérito nos acertos. E aí Kardec lembra que é interessante, né, porque o ser humano, quando ele erra, ele tende a buscar desculpas. Sempre arrumar uma desculpa por que errou. Agora, quando acerta, ele reivindica o mérito pela sua ação. Então, aquilo que eu faço de correto, não, sou eu. Né? Aquilo que eu faço de errado, não, mas é que o fulano lá foi por causa disso, por causa dessa situação. Tenta transferir, né, terceirizar a culpa. De que serviria ao homem a inteligência se estivesse invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Aquilo que em determinada filosofia oriental se fala do Maktub, estava escrito, né? Então, se estava escrito, por isso que aconteceu daquele jeito. Não, a doutrina espírita não vê dessa forma. A fatalidade se limita ao que ocorre ao homem em função do gênero de vida que escolheu como prova, expiação ou missão. Só nesses casos que tem fatalidade. O que seria fatalidade numa situação dessa? Vamos imaginar que eu vinha reencarnar e escolhi passar por uma situação de muita dificuldade financeira, muita dificuldade na parte material. Mas eu reencarnei numa família que tem uma condição boa. Aí eu estou naquela família e estou naquela condição, materialmente falando, boa. Ora, se eu escolher um gênero de vida que é passar por essas dificuldades, em algum momento da minha reencarnação vai acontecer algo que me coloca naquela condição que eu escolhi. É o único tipo de fatalidade. Mas não é um acaso, né? É para que a gente possa estar naquele caminho que foi escolhido para a reencarnação. Porém, na sua vontade, depende ceder ou não às tendências decorrentes dessa condição. Aquilo que nós já falamos anteriormente, né?
Eu posso estar naquela condição ali que eu escolhi ser colocado, mas dentro dela eu tenho liberdade de escolher. As influências espirituais boas ou más não eliminam o livre-arbítrio do homem, que continua podendo escolher. Então também a gente não pode terceirizar a culpa para os obsessores. Ah não, eu fiz aquilo porque eu fui influenciado pelos espíritos inferiores, né? Primeiro que eu tive liberdade de escolher antes de passar por essa influência, de escolher um comportamento diferente que me manteria, de certa forma, protegido dessas influências. Não, eu escolhi um comportamento que atrai, que abre as portas para eles. E mesmo quando eles estão influenciando, eu ainda tenho a liberdade de poder ceder ou não a essas influências. A doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Então, mesmo que seja errado, ainda assim, o ser humano tem o seu livre-arbítrio. Só precisa lembrar que ele arca com as consequências. Doutrina espírita implica em responsabilidade e nos mostra também que não existe arrastamento irresistível em nenhuma situação. Não, naquela situação ela não tinha como. Sempre tem uma forma de escolher, né? Sempre vai estar ligado à nossa vontade. Nós estamos espíritos imperfeitos aqui na Terra e nós sofremos influências de outros espíritos imperfeitos também. Mas ainda assim, nós temos a liberdade de escolha. Então, que nós possamos fazer escolhas que possam libertar-nos gradativamente dessas influências negativas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Qualquer coisa nos meus atos ligados à minha vida moral são consequência das minhas escolhas. Nada é fatal, nada aconteceu porque está a hora determinada. E aí, para a gente concluir, a gente colocou lá no início, né? Espírita não pode isso, espírita não pode aquilo, espírita tem que agir assim. Aí a gente volta para essa interrogação: se é assim ou se não é. E quem pode responder para nós é o apóstolo Paulo. O que ele coloca lá na primeira carta aos Coríntios? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, toda vez que eu olho para as minhas ações, para as minhas escolhas, pensando que eu tenho o livre-arbítrio pleno, eu preciso lembrar dessa frase de Paulo. Mas nós precisamos também nos lembrar de um detalhe nessa frase, que é o pronome. Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo não escreveu: tudo vos é permitido, mas nem tudo vos convém. O que significa isso? Que cada um vai agir de acordo com a sua consciência. Jesus falou para a gente vigiar e orar. A nossa vida, a nossa própria vida, não é vigiar a vida do outro, não é ficar julgando o comportamento do outro. Então, eu sei o que deve me convir, mas eu não posso considerar que eu sei o que convém para ele, o que me convém, convém para outra pessoa ali ou não. Isso é consciência de cada um e nós precisamos aprender a respeitar isso. Então, é essa a reflexão sobre o livre-arbítrio. Fica o convite para que cada um depois vá lá nesse capítulo, principalmente nesse capítulo de O Livro dos Espíritos, né, da Lei de Liberdade, e reflita a respeito do que está ali.
e comece a observar se a nossa prática no dia a dia está condizente com o que está lá nessa lei ou não. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, trazendo esse estudo. Para que isso aconteça, a gente sempre é estimulado a estudar um pouco mais, o que significa que os mais necessitados são aqueles que vêm falar aqui na frente, né? Não aqueles que estão ouvindo. Então, que Jesus possa nos iluminar e nos amparar sempre. Obrigado a todos.